Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Hoje eu vou falar de um tema que realmente traz muito transtorno emocional para quem recebe o diagnóstico da presença do indivíduo, que nós vamos falar a seguir, e também traz muito problema emocional ao casal que compartilha com o diagnóstico da presença desse vírus. Eu vou falar sobre o HPV. Tá? HPV significa, uma sigla em inglês, significa papiloma vírus humano. Esse é um grupo de vírus que infecta a pele e a mucosa. A mucosa é um tecido de revestimento, tanto da orofaringe como do trato genital inferior. Existem mais de 150 tipos de HPVs, e 40 tipos, infectam o trato genital. Esses vírus, na realidade, a infecção é muito frequente, só que é uma infecção transitória, ela regride espontaneamente. As pessoas ficam preocupadas com a presença do HPV, né, porque está muito relacionado com... HPV se relaciona com câncer de colo de útero, ou câncer do trato genital inferior, e não é isso. A mídia força uma situação que não é a realidade. Na realidade, como falei para vocês, a infecção é extremamente frequente. Estima-se que de 20% a 50% da população feminina mundial e 50% da população masculina estão infectadas pelo HPV. Tá? Só que o sistema imune ele acaba combatendo essa infecção e acaba regredindo espontaneamente as lesões. Em torno de 70% das infecções elas são eliminadas até o primeiro ano de contato. E estima-se que 91% das infecções desaparecem após o segundo ano de contato. Então, o que fica, na realidade, é uma pouca quantidade de pessoas infectadas. Bom, qual que é a importância do HPV? Né? Se é uma infecção bastante frequente, e normalmente ela é eliminada através do sistema imune, o problema são aquela pequena porção de pacientes infectadas, elas podem, se por um acaso a infecção for causada por um vírus oncogênico, isso é, um vírus capaz de ter um poder de transformação para câncer, acaba aparecendo umas lesões, chamadas lesões precursoras, que, se não identificadas e tratadas, poderão vir a se transformar em câncer. Então, o HPV, ele não causa câncer, ele causa lesão precursora. Tá? Essas lesões que têm a importância para nós. Bom, qual que é a chance, qual que é a importância, qual é a relação do HPV em relação ao câncer de colo de útero? Existe, dentre esses 40 tipos de HPVs que infectam o trato genital inferior, em torno de 13 deles são considerados de alto risco. Alto risco para quê? Para o aparecimento de lesões que, se não tratadas, poderão vir a se transformar em lesões mais sérias. Qual que é a via de transmissão do HPV? Precisa ter um contato direto com a pele ou com a mucosa infectada. Na realidade, 95% da via de transmissão é através de relação sexual. Tanto relação genital-genital, como oral-genital, como anal-genital. Não há necessidade de ter penetração para ter infecção causada pelo HPV. Outra via de contaminação, mas não está comprovado, mas as pessoas ficam muito preocupadas em relação a isso, são através de vaso sanitário. É frequente a pergunta de contaminação através de objetos, vasos sanitários, compartilhamento de roupas íntimas e toalhas.
não está comprovado esse tipo de transmissão. Tá? Então, basicamente, 95% através de relações sexuais. Bom, como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico da infecção latente, na realidade, a paciente, tem uma coisa que é importante, que traz muito assim, em relação ao casal, né? Quando a mulher apresenta o Papa Nicolau com alterações sugestivas de infecção pelo HPV, ou tem um condiloma, etc., aí acaba tendo aquele distúrbio emocional entre o casal. Eu já vi no meu consultório, no noivado, se desmancharem por causa disso. O diagnóstico da lesão, a partir do momento que você tem uma infecção pelo HPV, essa infecção ela pode se manifestar depois de meses até anos de contato de infecção. Por isso que é impossível saber quem foi o transmissor. Como que eu faço o diagnóstico da presença do HPV nessa situação? Quer dizer, a paciente não tem nenhum sintoma, não tem nenhum sinal, nada. Através da biologia molecular, eu consigo ver DNA do HPV dentro da célula e eu consigo fazer esse diagnóstico. Mas não é recomendado fazer esses exames. O importante para a gente, para os médicos, para quem faz oncologia ginecológica, é saber a lesão que ele causa. O HPV ele não tem tratamento. Então, a partir do momento... Para que eu vou pedir um exame de biologia molecular para uma paciente, sendo que ela não tem nenhum sinal, nenhum sintoma, e aí vem o HPV positivo? Ela não vai mais dormir, ela vai ficar preocupada o resto da vida. Então, na realidade, essa fase de latência, para mim, não é importante. Então, o diagnóstico eu consigo fazer através da biologia molecular, para ver a fase de latência, mas não me importa muito, através de uma colposcopia, de uma vulvoscopia, que eu consigo determinar a presença do codiloma, a presença da lesão precursora, e é isso que é importante para a gente, para indicar a melhor forma de tratamento. Bom, como eu falei para vocês, o HPV não tem tratamento. A gente trata a lesão que ele causa. Se a paciente tem um HPV presente, através desses exames que eu falei de biologia molecular, que algumas querem fazer, e aparece a presença do HPV, eu não tenho o que fazer para ela. Então, eu trato a lesão que ele está causando. Na fase clínica, onde você tem a presença dos condilomas, existem várias formas de tratamento. Desde o ácido tricloroacético, que é um produto químico que a gente queima a lesão. Existe a forma de cauterização, que a gente usa menos hoje em dia. Existem algumas substâncias que aumentam a imunidade local para tentar combater a infecção do HPV. E existe a forma de vaporização com laser de CO2, que é a preferida. Causa menos trauma e a recuperação é bem melhor do tecido infectado. Em relação, esse é o tratamento da lesão clínica. E aquela subclínica que eu falei para vocês, que é descoberta através de um Papa Nicolau? Se a paciente apresenta uma lesão intraepitelial de baixo grau, que mostra só uma infecção pelo HPV, eu não preciso fazer nada. Normalmente, ela regride espontaneamente. É muito comum ter essas... Paciente grávida tem esses NIC1, que são as displasias leves ou as lesões intraepiteliais de baixo grau. A gente recomenda retornar depois de 6 meses com novos exames, Papa Nicolau, colposcopia, vulvoscopia, para saber se a lesão regrediu espontaneamente. Agora, se a paciente apresenta a lesão intraepitelial de alto grau, que é subclínica, e eu preciso dos exames para fazer a detecção, essas sim são as verdadeiras lesões precursoras para o aparecimento do câncer de colo de útero. Essa eu preciso tratar. E como que eu faço o tratamento dessa lesão? Através de pequenos procedimentos, ou cirurgia de alta frequência, ou uma cirurgia que nós chamamos de traqueolectomia, que é a amputação do colo do útero. Esse é o tratamento dessas lesões. Se você não tratar, se a paciente não vai no ginecologista, não faz esses exames preventivos que nós recomendamos,
como eles não dão sinais, não dão sintomas também, essas lesões podem ir aumentando, crescendo. E de uma lesão intraepitelial de alto grau, que é o NIC2 ou NIC3 que nós falamos, ela pode se tornar uma lesão microinvasora. E aí já é um câncer já estabelecido. E eu preciso fazer um tratamento cirúrgico maior, como esterectomia, etc. Tá? Essa é a forma do tratamento. Então, HPV não tem tratamento. Ah, eu tive uma infecção para HPV, o que eu faço? Vou me desesperar? Não vai se desesperar. Ele regride espontaneamente na grande maioria das vezes. As pacientes chegam no consultório chorando. É incrível, porque ela escutou e ela viu que é o vírus do câncer. E, na realidade, não é o vírus do câncer. É um vírus que causa lesões, que, se não tratadas, poderão vir a se transformar numa lesão mais séria. A idade recomendada para a utilização da vacina é dos 9 aos 26 anos de idade. A ideia de vacinar as meninas com 9 anos de idade é porque elas têm uma resposta imune melhor e também, na teoria, claro, né, e espero que na prática, elas não entraram ainda em contato com parceiros, relação sexual. Então, a ideia é estabelecer a idade mínima de 9 anos. Essa vacina é uma vacina extremamente segura. Muita gente tem medo, as mães têm medo de dar vacina nas crianças, nas meninas. Mas ela é extremamente segura, pouco efeito colateral e realmente previne contra os 2 principais grupos de HPV causadores de câncer de colo do útero. A vacina é fundamental, é super importante, e as pessoas precisam entender que isso é uma forma de profilática preventiva para a infecção do HPV. Uma coisa que é importante também que eu queria deixar é que a paciente, apesar, olha, vou tomar vacina, então não vou fazer mais meu exame preventivo, não vou fazer mais o meu Papa Nicolau, isso é extremamente errado, porque, na realidade, existem 13 tipos de HPVs oncogênicos, que são extremamente agressivos. Fazer o exame de Papa Nicolau é fundamental, a partir do momento que você fizer a prevenção, e se tiver alguma lesão, não é para se desesperar, é somente uma infecção, porque a partir desse momento você consegue fazer um exame que é a colposcopia, a biópsia, e se você está fazendo esse exame, se você está precisando de aparelho, de lente, para poder identificar uma lesão, provavelmente você não tem um câncer ginecológico, não tem um câncer de colo de útero. Eu estou precisando de um aparelho para poder ver uma lesão. Você deve ter uma lesão precursora. E, dessa maneira, resolvendo a lesão precursora, a gente consegue erradicar o câncer de colo de útero. Aumenta muito a incidência, quer dizer, aumenta muito a incidência de cura e diminui muito a mortalidade por câncer de colo de útero. Bom, eu tentei resumir, tem muita coisa para falar, mas foi só um apanhado geral. Tá bom?